sua Bíblia comigo, querido. A você que está aqui pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus. Leve o nosso carinho, nosso abraço à sua congregação, à sua cidade. Amém? Você que está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, você que vai assistir esse vídeo depois em uma televisão, em algum lugar do mundo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Foi muito sugestivo esse teatro hoje. Essa palavra não foi teatro, foi dança. É que eu falei no verbo subjuntivo do pretérito imperfeito. Aleluia. Foi dança, irmão. A dança que parecia um teatro. Não foi, Roberta? Não é a dança que parece um teatro? É que eles não entendem essas coisas. Isso é muito profundo. Então, essa palavra, irmão, todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Essa palavra é muito sugestiva. Eu estava falando para minha esposa quando eu estava assistindo a dança e vendo o teatro, e eu estava dizendo para ela assim, é mais ou menos isso que eu vou falar hoje. Sabe o que eu vejo na vida dos crentes, irmãos? A falta do Espírito Santo. A falta que o Espírito Santo faz na sua vida. Quem ama o Espírito Santo? Para que ele veio? Jesus disse: Ele vai te ensinar sobre toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo. Ele vai ensinar você a depender de Deus. Ele vai ensinar você a orar. Ele vai ensinar você a buscar. Ele vai ensinar você a depender exclusivamente do Senhor. Sabe o que a igreja precisa? Do Espírito Santo. É você acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Amém? Eu não estou falando nem do livro do Benihim, que tem até na Avon agora, né? Até a Avon está vendendo o livro do Beni. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você interagir, você criar uma amizade com o Espírito Santo. Ele vai levar você por caminhos que você nunca imaginou que poderia trilhar. Ele vai te revelar coisas profundas que nem a NASA sabe. Ele vai te falar sobre a volta de Jesus. Ele vai te falar sobre o céu. Ele vai te falar coisas do Espírito, André, coisas lindas. Você vai estar no meio do caos e chapando. Parece que você não está ali. Você vive no meio da incredulidade, mas você acredita. Você vive no meio do medo e você tem fé. Você vive no meio da falta de esperança e você está trazendo esperança só por causa do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vai ensinar você a se comportar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E você não vai precisar deixar de ser você para Ele te amar. Então, o que eu vejo é isso. Porque o Espírito Santo, Ele vai te ensinar a lidar com as emoções. Ele vai te ensinar a governar todas as coisas. O medo, o pavor, a impossibilidade. Ele vai ajudar você a decidir. E ajuda mesmo, pastor? Ajuda, irmão. Quem aqui já provou do Espírito Santo? Quem aqui já pediu assim: ah, meu Deus, como eu queria ir, daqui 10 minutos depois acontece? Hein? Quem aqui, irmão? Irmãos, é coisa pequena, mas assim, ó, esses dias eu estava em casa, eu disse assim: eu vou comprar um tênis para mim, para caminhar. Eu preciso de um tênis melhor, esse meu tênis aqui aperta muito. Aí eu cheguei na igreja, o irmão me procurou: só comprar um tênis para o senhor. Eu digo: de caminhar? Ele disse: é. Eu disse: ó, coisas pequenas, porque começa assim com as coisas pequenas. Mas Ele está ouvindo. Quer saber? Ele está aqui agora. Aleluia. Ele está aqui agora.
E se você apresentar para Ele qualquer coisa, Ele pode tocar você agora, aonde você estiver agora. Aleluia. Alguns já estão sendo tocados, eu vejo daqui. Ai, pastor, eu estou me emocionando. Não é emoção, é Ele pegando a sua alma e dizendo: ei, eu estou aqui. Então, vamos lá. Vamos começar. Capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. E que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu acho interessante aqui, em primeiro lugar, se você quer vencer situações difíceis, aprenda isso. Primeiro, Neemias não deixou de ser humano. Ele não deixou de ser humano. Quando ele escuta o estado daqueles que sobraram do cativeiro em Jerusalém, ele chorou. Uma reação perfeitamente normal, vivenciar momentos negativos. As pessoas que não querem vivenciar isso, elas podem produzir feridas na sua alma, que vão trazer consequências terríveis. Além de enfermidades, deixa o seu estado emocional vulnerável. É importante você vivenciar lutos. É importante você chorar por situações de calamidade, por coisas que te atingem. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser crente, você pode ter muita comunhão com Deus, mas você não deixou de ser humano. E quando você quer fingir que é mais forte do que você é, aí a sua fragilidade aparece. Agora, uma outra coisa que eu vejo é que você não pode vivenciar o problema o tempo todo. Ele chorou e lamentou por muitos dias, mas não chorou e lamentou por muitos anos. Você não pode viver de luto a vida toda. Você encontra uma mulher, 28 anos, vestida de preto e com cara de choro. O que foi que aconteceu com você, minha filha? Fiquei viúva. É? Quando é que seu marido morreu? 10 anos atrás. O cara morreu há 10 anos, mas vem cá, quem morreu? Ele ou você? Ele morreu e você que está sendo enterrada? Você tem que chorar, lamentar, vivenciar, mas não pode ficar a vida toda chorando por coisas que você não vai mudar. Ele chorou, ele lamentou, e aí ele vai fazer uma coisa, tomou uma atitude certa. Porque tem até gente que vivencia, tem até gente que passa um tempo, né, e vivencia as emoções negativas, e vivencia o luto, mas não toma a atitude certa. Ele vem e toma uma atitude certa. Diz aqui o texto, aqui ó, eu chorei, versículo 4, e lamentei por alguns dias, aí vai, estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Diz Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ele foi buscar a Deus para aquele problema.
Ele foi buscar em Deus a solução, a saída, a direção para ele tomar atitudes. E é impressionante a oração de Neemias, que vai do versículo 5 até o versículo 11. A oração dele tem alguns elementos fundamentais que está faltando na oração de crentes. Primeiro, a oração de Neemias tem reconhecimento da soberania de Deus. Apenas só o início, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Aqui, ó, ele reconhece a soberania de Deus. A oração de Neemias tem confissão. Olha o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. A oração de Neemias tem confissão. Não são os outros, nós. Essa situação é porque nós pecamos. Não fica transferindo o erro da tua família para os outros, não. Você faz parte do pacote. Está aqui Neemias, ó. Eu e a casa, essa situação está assim, porque eu e a casa de meu pai temos pecado. Terceiro lugar, que eu acho muito interessante na oração de Neemias, é que Neemias ora com a palavra. Olha o versículo 8. Lembra-te, pois, a palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardeis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Ele está orando com a palavra. Ele está orando com a palavra, meu irmão. Você tem que orar com a palavra. Senhor, aqui está escrito a tua palavra. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Pega a palavra, ore com ela. Senhor, olha o que está dizendo aqui a tua palavra. É promessa da tua palavra. Eu tenho sido justo, eu tenho sido reto. Senhor, a tua palavra diz: aqui estão as promessas para o justo, aqui estão as promessas para aqueles que se quebrantam, aqui tem a promessa para aquele que crê em ti. Ore com a palavra, meu irmão, porque Deus vela por ela. E em quarto lugar, a oração de Neemias tem objetividade. A oração dele tem objetividade. Olha o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. É a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele está pedindo a Deus que dê graça quando ele chegar diante de Artaxerxes, diante do rei. Como é que é a sua oração? Senhor, tu sabes. Por algum acaso Deus é desmiolado para não saber? É demente? Você tem que estar lembrando que Deus, Senhor, tu sabe? Claro que Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações com ações de graças. A oração tem que ser dita para Deus em tudo. E com objetividade. O que é que você quer? Qual é o teu propósito? Qual é a resposta? Detalhe aí, o que é que te incomoda? Qual é o teu pecado? Qual é a solução que você precisa? Agora, queridão, nós vamos ver que uma das coisas para mim mais sensacionais nesse texto é o capítulo 2. Vamos ver como é que Deus não menospreza o potencial humano. E como o potencial humano, aliado com o poder de Deus, são ingredientes fundamentais para se vencer situações difíceis.
uma alegria poder estar aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel. O capítulo é o de número 2. E o versículo é o texto áureo de todo aquele que acredita que o Espírito Santo, ele pode se mover sobre todos nós. Versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Assim está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Isso. Feche seus olhos. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Uberlândia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Esparramem essas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas. Vivemos dias terríveis, vivemos dias preocupantes. Eu que milito tanto na esfera espiritual quanto na esfera política, que é a esfera da governança, sei do que estou falando. Já vivemos dias tenebrosos, mas nenhum dos dias tenebrosos dos quais eu já vivi dentro da vida pública se compara aos dias em que estamos vivendo agora. Há uma escassez de esperança. A igreja, pela primeira vez na vida, se uniu em torno de um propósito de governança, e o propósito não deu certo. E o que tem de pessoas em dúvida, perguntando se fizeram certo ou se fizeram errado, é assim, é gritante. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo à igreja: a igreja fez o correto. Pastor, e perdemos por quê? Perdemos porque o mal é muito maior do que o bem na nossa nação. Isso prova e mostra o quanto nós ainda temos que trabalhar. Nós somos 30% da nação brasileira, cerca de 60 milhões de cristãos evangélicos. Desses 30%, estima-se que 25% são de crentes carismáticos, pentecostais, que acreditam no poder do Espírito Santo. Mas nem esta audácia de autoridade toda foi o suficiente para que nós rompêssemos uma barreira que não é brasileira, uma barreira que é global.
existe hoje no mundo geopolítico, famílias, homens, sistemas que nós chamamos de deixa eu tentar encontrar a palavra correta aqui para não criar aqui um mantra de teoria de conspiração. Existe hoje um movimento global que quer simplesmente extinguir tudo aquilo que nós conhecemos como certo. O mundo caminha para um abismo, e tudo isto porque a volta do Messias é iminente. Jesus está voltando. Se a igreja acreditar, ele vai voltar. Se a igreja não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se o mundo estiver preparado, ele vai voltar. Se o mundo não estiver preparado, ele voltará do mesmo jeito. Se a igreja se santificar para recepcionar o noivo, ele vai voltar. Se ela não se santificar, ele voltará do mesmo jeito. Os dias são os que mais se aproximam de todo o cânon sagrado em questão de profecias bíblicas. E eu acredito que a minha geração, a nossa, não verá morte. Posso estar errado, não estou fazendo previsões, não estou dando datas, mas eu acredito que muitos dos que estão aqui não provarão a morte. Ouvirão o toque da trombeta, serão arrebatados. E se a trombeta tocar nessa manhã, e daqui de dentro pelo menos 2 forem, um sou eu, quem é o outro vem atrás, deixa eu ver. Vou acreditar nisso, hein? Pois bem, o que Cristo espera da igreja nesta reta final? Ele espera que a igreja se posicione, que ela esteja no lugar certo, e que ela não tenha medo das forças contrárias que lutem contra ela. Nós temos um poder, e esse poder ele é invisível, ele é metafísico, ele é transcendental, ele é etéreo, ele é eterno. E esse poder se revela para homens e mulheres que têm aptidão de entenderem que são seres que caminham entre 2 mundos, esse físico e um mundo invisível. Desde que eu me tornei cristão pentecostal e comecei a me aprofundar nas escrituras, eu descobri que o crente carismático ele é completamente diferente de todos os outros crentes, de todos os outros segmentos do cristianismo. Nós temos o cristianismo católico, nós temos o cristianismo anglicano, nós temos os reformados, nós temos os tradicionais, temos os pentecostais, os neopentecostais, e tem uma mescla de nomes que a gente não consegue nem dar. Então, de todos esses grupos, existe um grupo que, se conseguisse compreender o que são e o que tem, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E eu tenho certeza que é para esse grupo que eu vim pregar aqui nesta manhã. Tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos 2 tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque ele espera basicamente, para simplificar, ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante. É o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, a semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé,
obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Né? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados, é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. Se Deus está no controle de todas as coisas, se Ele controla todas as coisas, então eu te dou uma dica: lance sobre Ele tudo. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, sabe de tudo a teu respeito. O Salmo 55, versículo 22 diz, lança o teu cuidado ao Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Ei, transfere essa luta para Deus. Ei, transfere essa agonia para Deus. Transfere essa adversidade para Deus. O Deus que está no controle de tudo, minha gente. Se Deus está no controle de todas as coisas, ei, faça como Davi. No meio da perseguição implacável, no meio de que gente muito mais poderosa e forte estava contra ele, ele escreve o Salmo 27. E o versículo 13 e 14 diz, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, espera. Deus não respondeu, Deus não falou nada, aguenta firme aí. O Deus que está no controle de todas as coisas, quando Ele agir, não tem demônio, não tem homem, não tem governo, não tem ninguém, meu irmão. Espera nele. Se pede em nome de Jesus, meu filho. Esquece você, esquece o padre, esquece o pastor, esquece o papa, esquece Maria. O negócio é Jesus, meu filho. A ceia é Jesus. Vai em Jesus, através de Jesus. Fala com Jesus. Jesus é a ceia. Passa a vida inteira na igreja. Senhor, estou aqui em nome da minha avó, que orava muito. Meu pai, estou aqui em nome do meu avô, que foi um homem de Deus. Eu estou aqui em nome do pastor Márcio Valadão, que foi um homem íntegro, reto. Estou aqui em nome do pastor Felipe, que parece ser crente. É doido, mas parece ser crente. Olha lá. Sempre tem um que acredita. Obrigado, irmã. Ela acredita. Pastor, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa?
Não vai. Não vai. Porque o céu responde a princípios. Oi. O código é como um princípio para abrir o que está livre, acessível para cada um de nós. É por isso que Jesus está o tempo todo falando para os meninos assim, para os discípulos: gente, fala no meu nome. Fala no meu nome, diz lá, tá, eu fiz a reserva para vocês, está reservado. A reserva está no nome de quem? No meu. Se botar no meu nome a mesa vai ser a melhor. Se botar no meu nome a comida vai ser melhor. Se botar no meu nome o garçom vai ser o melhor. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, meu Deus do céu? Então preste atenção, irmão. Você quer ter resposta para as suas orações? Usa a senha correta. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias? Que o nome de Jesus hoje está banalizado. Ele faz uma pergunta: acabou? Não tem mais ninguém? E aí diz: tem o menor. E quando eu estou olhando, eu estou vendo uma menina que tem uma sede de um chamado, uma menina que tem uma sede de ir mais longe, de sentir mais a presença de Deus. Mas tem momentos que você diz: eu sou tão pequena, parece que nunca vou ter a oportunidade que eu espero. E Deus está dizendo assim: eu estou te revestindo da minha glória. Eu estou me revestindo você. Ah não, tu está passando por desertos que ninguém imagina, por dores que ninguém calcula. E tu diz: Deus, será que o Senhor não está me ouvindo? E Deus diz assim: tu não disse que quer ser usado? Para ser usado tem que ser quebrado. Eu estou quebrando você nesse relacionamento, eu estou quebrando a sua história, e eu estou dizendo: é para ter unção, é para ter unção, é para ter unção, diz o Senhor. Deixa Deus quebrar, filha. Deixa Deus quebrar. Porque depois de quebrado, só Deus consegue consertar. Os irmãos são reprovados. Davi está lá no pasto. O pasto é um lugar maravilhoso. O pasto é um momento onde nós nos despimos de nós mesmos. O pasto é o lugar onde nós mostramos quem nós somos. Porque tem pessoas que conseguem dar um show quando pega o microfone, consegue dar um show quando vai palestrar para alguém, mas lá dentro da casa, lá no seu serviço, não é lá que os olhos de Deus estão olhando para te ungir. Não, é nessa observância da vida que Ele está dizendo: eu quero ver como ela vai reagir no pasto do desemprego, no pasto do divórcio, no pasto do câncer, no pasto da traição, no pasto do abandono. Não, é nesse momento, nesse pasto, que Deus está olhando e dizendo: ali, se ele suportar esse pasto, ele vai ter uma posição de destaque. Ah não, eu quero profetizar: se você suportar o pasto, você vai ter uma posição de destaque. Não, se você suportar o pasto, o teu nome vai ser comentado. Mas daí já não vai ser mais para fofoca, mas vai ser para dizer: ali vai ir no rei, ali vai ir numa rainha. Mas como estava no pasto, é porque ele suportou o pasto. Por vossa causa, Senhor, obrigada por essa noite, obrigada porque os laços do Calvário nos conectaram aqui. Nós te agradecemos sobremaneira. A tua palavra, ela nos vivifica. Então pedimos que o Senhor possa preencher os espaços ainda não tem vida plena, onde ainda não tem vida plena. Queremos sair daqui preenchidos, fortalecidos. Senhor, queremos mais mesmo do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem mais para nos dar. Repreendemos qualquer ruído que não venha de Ti, qualquer encantamento, Pai, que tenta nos assediar para não prestarmos atenção em todos os detalhes que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor liberou ontem, Pai, antes de sairmos desse lugar, junto com aquelas mulheres e aqueles homens que estavam reunidos naquela sala. Nos dê óleo para transbordar e não somente para sobreviver. Não queremos óleo para sobreviver, queremos óleo para transbordar. Nós queremos, em nome de Jesus, porque é nosso direito, Pai, poder rasgar o nosso coração para que o Senhor o preencha.
Esse é um direito que temos quanto filhos. E que Deus, como dever, viemos aqui na tua casa. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe pelos nossos pecados. Fala conosco mesmo. Fala conosco mesmo. Fala conosco mesmo. Em nome de Jesus. Você pode dizer algumas palavras para Ele. Aí onde você está, em um minuto, diga algumas coisas para Ele. Deixa Ele ouvir o som perfeito que sai da tua garganta. Como disse o apóstolo da manhã, não espere que a Ruth entregue para você um culto que é individual. É tua responsabilidade. Rasgar o teu coração e abrir a tua mente para que Ele encha o teu espírito da vida dele. Deixa só Ele te ouvir um pouquinho. Sim, nem muito inteligente sou. Imagina Deus com a gente. Deus olha para mim e para você e pode ter certeza que Ele tem o desejo de nos dar coisas incríveis, de nos abençoar com muito. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode tudo, mas não vai fazer nada enquanto a gente não pagar o preço, enquanto a gente não aprender a valorizar a cada etapa da nossa vida, enquanto a gente não aprender a ser grato por aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já está nas nossas mãos. E é assim a vida. Deus tem muito para dar e nós muito para fazer. Para estar aqui, eu paguei um preço muito alto. Eu tive que pagar o preço. E ninguém sabe do preço que se paga. Consegue ver o vídeo, mas não sabe o que acontece lá atrás. Assim é todo mundo que eu conheço, assim é a sua vida. Um dia alguém vai ver você vivendo um plano sublime de Deus na terra, e será extraordinário. Uau! Creia nisso. Um dia é isso que vai acontecer. Só que nesse dia o seu coração não será derrubado pelo sonho que você vive, porque quem paga o preço valoriza de maneira genuína aquilo que recebeu do Senhor. Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem que controlar o mundo espiritual, Ele tem que controlar o universo, Ele tem que controlar a história e Ele tem que controlar a vida humana. Olha que coisa linda. Você sabia que Deus estava no controle do momento da concepção, que você foi concebido? Porque é a partir da concepção que vem o ser. O Salmo 139, versículo 13 diz: Tu me entreteceste no ventre da minha mãe, como nas profundezas da terra. No ato da concepção, Deus estava no controle para você nascer. Deus estava no controle da vida embrionária. Está no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, embrião. Deus estava no controle da tua vida antes de você existir. No mesmo versículo diz que Deus tem no seu livro anotado todas as coisas a teu respeito, quando nenhuma delas havia. Deus estava no controle da vida fetal,
Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Que Deus tremendo é o nosso Deus, minha gente. Deus está no controle de mínimos detalhes da tua vida que você não sabe. Mateus 10, 30 diz que Ele conhece quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. Você não sabe nada disso, Ele sabe. Deus está no controle da vida, da subsistência, da existência e do movimento. Atos 17, 25 e 28, porque dele provém a vida e as demais coisas, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está no controle da vida humana, meu irmão. Você está aqui porque Deus permite você estar. Ele está no controle desde o ato da concepção. Ei, que Deus maravilhoso, digno de glória, digno de honra e digno de louvor. Na verdade, meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Muitos de nós aqui, capengando no casamento, capengando na saúde, capengando na vida financeira, não consegue pagar um aluguel. Consegue nem sonhar em ter uma casa própria, porque mal consegue pagar um aluguel. Uma vida, deixa eu te falar, Deus tem prosperidade para você. Trate a vida como uma vida espiritual, pelo amor de Deus. Pare de tratar a vida como uma coisa natural. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar um dinheirinho e por semana eu vou viver. Não, Deus vai abrir as comportas do céu se nós fecharmos as brechas. Deus vai abençoar aquele que entrega e coloca a sua casa e a sua família no caminho dele. Ele vai derramar bênção sem medida. Pelo amor de Deus, fala amém se você pega essa palavra. É grande o que Deus tem para fazer. Ao ponto de Deus falar claro: eu honrarei aqueles que me honram. Essa é a palavra de Deus. Eu honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados. Você tem coragem de ler isso? Serão tratados com desprezo. Aí fica esse evangelho coach aí falando. Se você está orando e Deus não está respondendo, é porque tem algo que Ele está fazendo que você não imagina. Não, querido, você está em pecado. Papeta. Quem está ligado com Deus, você ora, Deus responde, Deus fala toda hora, você está cheio do Espírito Santo, Ele está falando. Pastor, tem 3 meses que Deus não fala comigo. Não, meu filho, você está no fundo do poço. No fundo do poço. Eu preciso ouvir um profeta, porque eu não consigo ouvir Deus. Você está destruído no pecado. Você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Fala amém comigo aqui. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida. A ordem de Deus é: eu honro quem me honra. Quem me despreza, eu desprezo. É a mesma palavra de Jesus. Ele falou: eu vim para quem me quer. Quem não me quer, let it go. Jesus falou isso. Jesus não falou: eu vim para quem precisa. Quem precisa? Vou perguntar de novo, pode levantar a mão sem medo. Quem precisa? Amém. Quem quer? É outra pergunta. Tem pessoas que eu já atendi no gabinete, que eu fico 3 minutos com ela. Como é que você chama? De onde você vem? Quem são seus pais? Você quer sair dessa vida? Então, pastor. Falei, então tá, Deus abençoe você. Está orando aí, Deus abençoe, valeu. Você quer sair dessa vida? Pelo amor de Deus, pastor, não quero ver, mas é diferente. Eu quero. Diga não ao pecado. Naquele dia, olhe para mim. Naquele dia, Deus passou todo o sacerdócio de Eli para o seu irmão chamado Eleazar. Toda a unção que havia sobre Eli, por causa do pecado dos seus filhos, Deus tirou e derramou sobre outro sacerdócio. O pecado dos nossos filhos vai interferir sim
no nosso chamado e no nosso ministério. Deus, naquele dia, por causa dos pecados do filho de Eli, Deus tirou dele sacerdócio para todo o povo de Israel. Quero deixar com você, já estou terminando, mas eu preciso deixar 5 pontos nessa palavra. O primeiro dele: o pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta de Deus. O pecado não é algo que a gente se relaciona. Um dia eu peco, um dia eu não peco. Um dia eu peco, um dia eu não peco. Não, o pecado te afasta da presença de Deus. Por quê? Porque você não foi criado para pecar. Amém? Bata no teu peito e diga: eu não fui criado para pecar. Então o pecado, esquece diabo e demônio. Pecado é uma escolha que nós fazemos e que nos afasta de Deus. Como está escrito na Bíblia, está escrito para nós: mas as suas maldades separam entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós. Quando a gente escolhe dizer não ao pecado, a gente está se aproximando mais e mais da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos, pode aplaudir o Senhor se você pega essa palavra. Eu escolho não pecar, eu me aproximo mais e mais da vontade de Deus. Mas sentir saudade de pepino, cebola, alho. Ei, reclamar de cova. Pergunte por quê? Porque quando escravos se reuniam, só falavam dos sonhos deles. E como eles estavam escravizados há mais de 11 gerações, 430 anos, ou melhor, quase 11 gerações, porque uma geração é 40 anos na Bíblia, 430 anos, quase 11 gerações, depois de estar escravizado, o pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô, o tatataravô, até chegar 11 gerações atrás, todo escravo que nascia, já nascia sonhando: meu sonho é ser enterrado numa cova. 7 palmas, não quero ser jogado em qualquer lugar, eu quero um enterro. Foi isso que eles reclamaram com Moisés: não tinha cova para nos enterrar lá. Moisés não sabia o que dizer. Isso causou uma ira em Deus, que Deus disse: vou matar esse povo. E Moisés por 3 vezes intercedeu. Na última vez, Deus fez uma proposta indecente para Moisés. Eu disse proposta o quê? Olha a proposta de Deus: Moisés, não discute. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você um outro povo. Um dia eu estava na minha igreja lutando com os problemas lá, porque pastor sofre. Me deu uma ira, que eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, faz a proposta de Moisés para mim, se o Senhor tiver coragem. Falei: faz, vamos ver se o Senhor tem coragem. Porque se Deus falasse para mim: eu vou destruir essa igreja, eu vou te dar outra igreja, eu tinha aceitado. Moisés era mais crente do que eu. A palavra veio do céu, veio para a cabeça. Antes de descer para o coração do velho, ele caiu de joelhos. É só de joelhos que se vence uma tentação. Ele rasgou a roupa e disse: se for para o Senhor matar esse povo, primeiro risca o meu nome do seu livro. Aí Deus disse para ele: você é o único que presta. Levanta, diga ao povo que marche. Israel ficou feliz, Moisés ficou feliz. E antes que continuasse a marcha, Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu disse que não mato, mas eu vou punir esse povo. Eu imagino Moisés dizendo: o Senhor vai nos matar de sede? Não. Vai nos matar de fome? Também não. Vai nos matar de vergonha? Também não. Vai nos matar de calor? Também não. Vai nos matar de frio? Também não. Ora, Senhor, se o Senhor não vai fazer isso, qualquer coisa que o Senhor fizer contra nós, a gente aguenta. Será, Moisés? Não mato de sede, eu providencio a rocha de Meribá para matar a sede de vocês. Não mato de fome, eu transformo o céu em uma padaria e faço chover pão na mesa de vocês. Não mato vocês de vergonha, porque a roupa vai crescer no corpo, não vai envelhecer, o sapato não vai furar. Não mato vocês de frio, porque durante a noite a minha nuvem vai fazer fogo e aquecer vocês. Não mato vocês de calor, porque durante o dia a nuvem fará sombra.
Senhor, então o deserto para nós será um passeio. Sim, Moisés, só tem um problema. Qual, Senhor? Na minha terra ninguém entra. Eu vou falar de novo. Você vai ser próspero lá na sua igreja. Você não vai morrer de vergonha. O Senhor não vai expor os seus pecados. Você vai ter uma vida próspera. Tudo vai dar certo. Só tem um problema. Em Canaã, você não entra. Isso aqui é uma pregação na contramão da avenida desse tempo moderno. Porque eu tenho pregado em algumas igrejas e quando eu chego alguém fala: pastor, o senhor não tem uma mensagem de autoajuda aí? Uma mensagem que põe o povo para cima, que eles vão conquistar, vai chegar, vai lá. Eu falei: amigo, eu sou assembleiano, não sou acostumado nada de autoajuda, eu sou acostumado com a ajuda do alto. Sou de uma época que Deus não era um gênio da lâmpada, que a gente esfregava, ele aparecia e realizava todos os nossos desejos. Sou de uma época em que os nossos pais diziam assim: não fique pedindo muito, porque você já ganhou mais do que você merecia. Você não tem que servir a Deus por aquilo que Ele tem para te dar, sirva por aquilo que Ele já te deu. E a gente perguntava: e o que foi que Ele me deu? E o pastor dizia: perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, afinou o seu ouvido, e se a trombeta do arrebatamento tocar agora, nada te segura nessa terra. Presente que Deus vai te dar é ter alguém do teu lado para te ajudar a guerrear as suas guerras. Você tem alguém para guerrear contigo? Amém ou não amém? Isso é um presente de Deus, irmão. Sabe por quê? Na maioria das vezes a gente não vai ter ninguém para clamar, nem com a gente, nem pela gente. Então ter alguém do nosso lado para clamar com a gente é um presente. Diga graças a Deus por isso. Mas eu tenho algo para te dizer: se você tiver alguém, ótimo. Se você não tiver ninguém para orar com você, está tudo bem. Porque Jesus me garantiu que o meu Pai vai me ouvir. Mesmo quando eu me sentir sozinho. Mesmo quando eu estiver sozinho no meio do nada. Você que está pela internet agora pensando: pastor, aqui no país que eu estou não tem ninguém, na cidade que eu estou não tem ninguém. Tem você. Um clamor teu de coração muda a história, inclusive da tua cidade. Seja capaz, irmão, de orar por você mesmo, em nome de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou te ensinando a desonrar pessoas. Não estou te ensinando a desonrar dons espirituais. Até porque se eu estivesse falando isso, eu estaria fazendo contra mim mesmo. Porque Deus me colocou aqui para ser um pastor da tua vida, para te ensinar alguma coisa, sim ou não? Pastor, o que você está me ensinando então? Anota aí para você não esquecer. Eu estou te ensinando a andar com as próprias pernas. Eu vou repetir. Nesse altar você vai aprender a andar com as próprias pernas. Vou repetir até entrar. Tu vai aprender, meu filho. Tu vai aprender a orar, tu vai aprender a clamar, tu vai aprender a guerrear tuas guerras, tu vai aprender a colher aquilo que você planta. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu estou te ensinando a ter relacionamento íntimo e dependente de Deus, não dependente de homens. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, nunca mais esquece. O verdadeiro mestre não é aquele que você tem acesso. O verdadeiro mestre é aquele que te dá ensino. Tira foto, guarda e nunca mais esquece disso. Não, eu vou para o lado porque lá eu tenho acesso. Eu vou ali porque ali, mas tem ensino. Muda a tua vida. Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que estão teus filhos, meu amigo? Mestre de verdade não é aquele que te dá acesso. Mestre de verdade é aquele que te dá ensino. E eu vou te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Se você conhece alguém que sabe e não te ensina, é porque essa pessoa não quer que você aprenda. Essa pessoa quer que você dependa. Bota essa frase aí, não tem não? Essa tinha que ter na tela. Quem não fez, está devendo alguma coisa? Posso repetir ou passo?
Se você conhece alguém que sabe e não te ensina, é porque essa pessoa não quer que você aprenda, ela quer que você dependa. Sabe quem quer que você aprenda? Quem te ensina tudo. Como é que é isso aqui? Isso. Como é que é isso aqui? Isso. Agora, quem não quer é quem não te ensina. Porque quer que você dependa. Quer que você dependa. Levanta a mão para o céu e diga: graças a Deus, eu estou numa igreja onde eu aprendo todas as coisas, onde meus pastores me ensinam, onde os meus líderes me ensinam, onde os meus líderes querem que eu avance, que eu cresça. Vai para cima, irmão. Dependa de homem nenhum. Todo homem e mulher de Deus de verdade quer que seus discípulos aprendam a caminhar sozinho, vai. E depender somente de duas coisas: Jesus e da palavra, mais nada. Você quer saber se você está num lugar saudável? Um lugar saudável é aquele que quer que você ame mais a Deus e cada vez mais a palavra de Deus. Acabou. Pode aplaudir ao Senhor por isso aí. E eu vou dizer uma coisa para você aí, ó. Não espere outra coisa de mim. Eu posso não ser tão acessível, mas eu estarei sempre pronto a te ensinar. E na verdade, ocupado, mas sempre disponível. Guarde isso no teu coração. O verdadeiro mestre não é aquele que está acessível, mas é aquele que sempre me ensina alguma coisa. Quem crê nisso, diga amém. E quando Deus vai usar alguém, pode ver na história, Ele usa corpo, alma e espírito. Deus usa corpo, alma e espírito. Quando Ele fala para Abraão: sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ia começar um grande projeto chamado Israel, através daquele homem Abraão. Primeira coisa que ele falou: sai da tua terra, físico, ele vai ter que andar. Começou a trabalhar nas emoções dele. Meu Deus, como é que vai ser? Para onde eu estou indo? Aqui eu tinha tudo, eu estou numa terra que eu conheço, eu estou indo agora para uma terra que eu não sei. Trabalhou nas emoções e trabalhou no espírito. Ele teve que acreditar numa voz que nunca tinha escutado antes. Por isso Abraão é chamado o pai da fé, porque ele acreditou numa voz que ninguém sabia qual era. Ele é o pai da fé, o primeiro a fazer. Toda vez que Deus chama alguém é corpo, alma e espírito. Ele chamou Davi corpo, alma e espírito. Ele chamou Jacó corpo, alma e espírito. Não adianta você ser muito espiritual se teu corpo e tua alma não estão preparados para a missão. Não adianta você ser um mestre em inteligência emocional se o teu corpo é fraco ou se o teu espírito está abandonado. As pessoas que Deus quer usar nessa geração vão ser usadas no corpo, na alma e no espírito.